Eu quero abrir novamente a Bíblia, no livro de Neemias, como nosso pastor já leu, capítulo 2, versículo 11 ao 18. E depois eu quero ler também o capítulo 6, versículo 15 e 16. Mas vamos ler primeiro os versículos 11 ao 18, como nosso pastor leu. E eu quero ler, meus irmãos, numa versão, não é muito usual aqui, mas me chamou a atenção nesse texto. A gente sempre, no momento de elaboração de sermão, a gente vai comparando as versões, e eu gostei muito dessa versão e decidi ler nessa versão com os irmãos. A nova versão transformadora, a NVT. Neemias capítulo 2, versículo 11 ao versículo 18. A palavra do Senhor nos diz assim: Assim cheguei a Jerusalém. 3 dias depois, saí discretamente durante a noite, levando comigo uns poucos homens. Não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado em meu coração. Não levamos nenhum animal de carga além daquele em que eu montava. Depois que escureceu, saí pela porta do vale, passei pelo porto do Chacal e fui até a porta do esterco para inspecionar o muro de Jerusalém, que tinha sido derrubado, e as portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Em seguida fui à porta da fonte e ao tanque do rei, mas por causa do entulho não havia espaço para o meu animal passar. Por isso, embora ainda estivesse escuro, subi pelo vale de Cedron e inspecionei os muros ali, antes de voltar e entrar de novo pela porta do vale. Os oficiais da cidade não sabiam aonde eu tinha ido e nem o que estava fazendo, pois não havia contado meus planos a ninguém. Ainda não tinha falado com os líderes judeus, os sacerdotes, os nobres, os oficiais e outros que realizaram o trabalho. Mas então eu lhes disse: vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruína e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com esta vergonha. Então lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim, e lhes relatei a minha conversa com o rei. Eles responderam: sim, vamos reconstruir o muro. E ficaram animados para realizar esta boa obra. Quero ler, meus irmãos, capítulo 6, versículo 15 e versículo 16. E faço especificamente desses 2 versículos a referência focal daquilo que quero trazer como ministração ao coração dos irmãos nesta noite. Neemias capítulo 6, versículo 15 e versículo 16, a palavra de Deus nos diz assim: Por fim, no dia 2 de outubro, 52 dias depois de começarmos o trabalho, o muro ficou pronto. Quando nossos inimigos e as nações vizinhas souberam disso, ficaram assustados e sentiram-se humilhados. Perceberam que a obra havia sido realizada com a ajuda do nosso Deus. A igreja pode dizer amém? Meus irmãos, que passagem maravilhosa. E eu gosto muito do livro de Neemias. Nós estamos nesse tempo, nesse ambiente, nesse clima maravilhoso, dessa grande mobilização, da conclusão do nosso templo. Nosso pastor, terça-feira passada, trouxe uma ministração muito abençoadora sobre um apelo ao coração do povo de Deus. E, obviamente, que esse é o clima, esse é o ambiente que nos cerca. E o Senhor trouxe uma palavra nesse texto, e que é muito propício não só porque retrata o sentimento que nós temos como igreja nesse momento, mas também fala individualmente com cada um de nós, princípios muito valiosos e preciosos de Deus. Afinal de contas, é a palavra de Deus, e a história de Neemias é sem dúvida uma das mais inspiradoras que a gente pode conhecer nas Escrituras, meus irmãos. Por isso que eu quero nesta noite falar sobre a obra que Deus faz. A obra que Deus faz. Esse é o tema e eu queria discorrer sobre isso. O texto começa com Neemias fazendo um apelo e mobilizando a construção. E o outro texto que li, essa construção já concluída,
e o povo de Deus admirado e reconhecendo que foi a boa mão de Deus que o fez. E é muito bom olhar, meus irmãos, essas duas perspectivas, porque estamos no primeiro texto lido, no começo daquele grande empreendimento, tudo que envolveu aquele grande empreendimento, e quando os irmãos leem, e certamente conhecem bem, porque já leram, o decorrer dos versículos do livro de Neemias, vão perceber todo o drama e toda a complexidade que foi colocar em marcha aquele apelo dado. A gente percebe que, a princípio, as lideranças abraçam, acolhem, elas sentem que Deus está guiando Neemias naquele propósito, mas viram tantos desafios que chegará um momento que eles desanimarão, e eles chegarão a ponto de dizer: nós não vamos conseguir, nós não temos força para continuar esta obra, até que Deus os revigorou e os renovou, a ponto de, enfim, agora a obra construída e consumada, eles concluem que foi a boa, poderosa mão de Deus. A gente abre o livro de Neemias, nós estamos diante, meus irmãos, de fatos históricos muito importantes da história do povo de Israel. Aquele homem está vindo de Suzã, a capital Pérsia. Ele viajou mais de 2.000 quilômetros para chegar ali em Jerusalém. Já faziam quase 100 anos que os primeiros exilados chegaram naquela grande leva que foi enviada pelo Ciro. Os irmãos conhecem quando o Ciro toma o governo e o domínio da Babilônia, e ele edita um decreto, ele assume em 539, 538, ele já edita um decreto, esse decreto permite o regresso dos judeus, com a ordem de que reconstrua seus templos, e os judeus voltam, vem Zorobabel, vem aquele grande grupo de judeus, e a primeira iniciativa naquele grupo foi construir o templo, foi edificar um templo ao Senhor, levantar o altar, o templo. Os irmãos conhecem essa história, está narrada em Esdras, mas já se passaram muitos anos, nós estamos aqui mais ou menos 445 a.C., quase 100 anos depois. E o retrato mostra que, embora o templo já construído, não construído totalmente, porque a cidade ainda estava entregue às ruínas, e o texto de Neemias começa por relatar esse estado de uma cidade ainda entregue às ruínas. Aquela construção, ela não deu continuidade, a gente conhece isso em Esdras, porque ela foi barrada. Ela foi interceptada por uma mobilização dos inimigos de Deus, que, com uma falsa acusação, fizeram o rei Medo-Persa decretar o embargo daquela obra. Portanto, não estava mais nenhuma obra em marcha. É esse contexto que Neemias recebe, para, encorajado pelo Senhor, agora também encorajar o povo de Israel, o povo judeu, o seu povo, para não só construir o templo, mas também construir a cidade, principalmente edificar os seus muros, porque uma cidade com os muros edificados era a segurança que ela precisava para se estabelecer politicamente e as famílias voltar a se sentir seguras. Meus irmãos, a Bíblia nos ensina que Deus está sempre realizando uma obra no mundo, na igreja e em nossas vidas. Desde a criação do mundo, Deus tem estado ativamente envolvido em sua obra. Aí a Bíblia nos revela, meus irmãos, que Deus não só criou todas as coisas, mas também é aquele que sustenta, que governa, que age para cumprir seus propósitos eternos. Quando eu pus a pensar sobre este texto, sobre esta passagem, o Senhor falou ao meu coração, e o meu desejo é que o Senhor fale com a igreja do Senhor nesta noite, assim como Ele falou ao meu coração nesse texto. Porque o sentimento que Neemias traz, ele será, meus irmãos, colocado a cabo e realizado, porque Deus o fará. Aquela era, sobretudo, uma obra de Deus. Deus faria. Aquilo brotou do coração de Deus para o coração de Neemias. Portanto, Deus não só patrocinaria, mas se encarregaria de que tudo acontecesse conforme Ele pensou e Ele idealizou. É isso que nós temos diante de nós no texto de Neemias. Há uma obra de Deus, meus irmãos, que não se limita só ao mundo externo. Normalmente, quando a gente pensa na obra de Deus, nós pensamos na criação, nos potentosos milagres de Deus, no que Deus faz cumprindo suas promessas, não só na história do seu povo, mas na nossa história. Mas há uma obra de Deus, meus irmãos, ao longo do tempo. Deus é aquele que move reinos, move povos, circunstâncias.
Deus é aquele que edifica o seu povo, que fortalece a sua igreja. Deus é aquele que está realizando uma obra dentro de nós, nos transformando diariamente. Portanto, a Bíblia apresenta Deus como um grande construtor. Deus é aquele que constrói o universo pela sua palavra. Deus é aquele que reconstrói a esperança do seu povo, quando trouxe o seu povo do exílio. Deus é aquele que edifica a sua igreja, e edifica sobre a pedra angular que foi o seu próprio Filho. Deus é aquele que reconstrói vidas destruídas pelo pecado e as transforma em novas criaturas. Nós somos vidas reconstruídas pelo Senhor. Deus é um exímio e grande construtor na Bíblia. Por isso que quando a gente olha para a obra que Deus faz, precisamos pensar no Deus que pensa, que idealiza, que comissiona seus servos, que mobiliza os seus servos para aquilo que será feito. Mas Ele, Deus, está envolvido nesse empreendimento. Ele não é mero espectador das coisas, isso a gente percebe. Deus iniciou uma grande obra aqui, meus irmãos. Quando a gente olha para Neemias, a gente percebe que esta construção, ela está muito além, meus irmãos, de muros edificados. Não se trata só disso, de muros erguidos, do trabalho braçal daqueles homens. Neemias mostra, especialmente esse último texto do capítulo 6, versículo 15 e 16, que, meus irmãos, essa grande obra trazia para aquele povo o fortalecimento da identidade. Aquele povo estava sem identidade. Aquele centro de adoração, o centro político destruído, entregue às ruínas, motivo de vergonha, era um opróbrio sobre o povo. Era como se tivesse sobre eles um manto de vergonha. É como se eles se sentissem, meus irmãos, aprisionados a uma sensação de ser desprezado, de ser diminuído, de ser inferior. E as nações riam, zombavam disso reiteradamente. Portanto, o que Neemias traz para as pessoas é que não se trata só de levantar paredes. Aquele lugar simbolizaria o povo de Deus reunido de novo, a identidade do povo de Deus afirmada, fortalecida. Mas não só isso, a renovação da fé, da esperança, de que o Deus que lá atrás usou Salomão e ergueu aquele grande templo, e que fez daquela cidade uma grande, maravilhosa cidade, admirada por todos os povos do mundo da época, era poderoso novamente para fazer tudo de novo. Porque a despeito dos nossos pecados, das nossas falhas, o seu perdão está oferecido, meus irmãos, para restaurar o seu povo e dar a nós a chance de viver um novo dia, uma nova história. Esse é o sentimento que Neemias tem ali diante do povo. Mas também, meus irmãos, a restauração do compromisso com a aliança. E a gente vai ver isso quando Neemias termina aquela obra. O capítulo 8 é um grande avivamento que Deus manda sobre aquele povo, porque a obra é concluída. Há agora um comprometimento de continuar sendo fiel ao Senhor e à lei do Senhor. Por isso que era mais do que uma construção física. E é isso que Neemias diz: não olhem apenas para as paredes, os muros, para o que temos que gastar, para o trabalho braçal que precisamos empreender. Deus tem algo a fazer aqui. Não só com esta obra consumada, mas também enquanto estamos construindo. E aí daqui a pouco eu vou falar mais disso, de como Deus trabalha em nós, enquanto estamos envolvidos naquilo que Ele nos chama para fazer. E aí no final a gente descobre que, mais do que a obra que fizemos, havia uma dentro de nós que precisava ser feito. E Deus vai fazendo enquanto caminhando, nos tratando, nos movendo, gerando em nós confiança, nos mobilizando, fazendo a gente perceber as prioridades de Deus, do seu reino, da sua igreja. Portanto, esse é um tempo em que o povo de Deus estava sendo desafiado para uma reconstrução, porque por meio dela, a glória de Deus estaria sendo restaurada no meio do seu povo. E aí, meus irmãos, nesta palavra, eu gostaria de aprender com os irmãos 4 verdades fundamentais sobre a obra que Deus faz. 4 verdades que o Senhor trouxe ao meu coração nesse culto de ensino, sobre a obra que Deus faz, e que nós possamos abrir nosso coração para conhecer, para confiar e nos render completamente ao agir do Senhor através de nós. 4 verdades sobre a obra que Deus faz. A primeira delas é que a obra que Deus faz tem começo e fim. É isso que nós temos aqui no texto do versículo 15 do capítulo 6. O Deus que começa, termina.
E eu acho tão maravilhoso que, por isso que nós lemos os dois textos. Porque nós temos um texto falando do começo e nós temos um texto falando do fim desta obra. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Todo projeto de Deus tem um ponto de partida e tem um tempo determinado para ser concluído. Neemias iniciou esta obra com oração. Se os irmãos abrirem o primeiro capítulo, está lá. Meus irmãos, o embrião daquele empreendimento, ele de joelho, confessando o seu pecado e do seu povo, e planejando todo aquele momento, conversar com o rei, pedir apoio para conseguir todos os recursos que ele precisava, depois chegar em Jerusalém, inspecionar a cidade na calada da noite, depois motivar o coração do povo, mobilizar as tribos, cada uma com um trabalho específico em relação à sua própria realidade territorial, tudo aquilo pensado meticulosamente, meus irmãos, de uma maneira incrível, foi realizado em apenas 52 dias, o texto dá conta disso. Daqui a pouco eu vou falar do tamanho desse milagre, porque era impossível essa multidão de trabalhadores terminar algo tão grandioso em tão pouco tempo. Deus, quando se levanta para fazer, Ele faz, e aquilo que Ele começa a fazer, Ele termina. Oh, glória a Deus! Uma das verdades fundamentais das Escrituras, meus irmãos, é que Deus nunca deixa sua obra inacabada. Você nunca verá escombros de uma obra que Deus começou e não conseguiu terminar. Diferente dos homens, que muitas vezes desistem por falta de recursos, de motivação, ou por um imprevisto qualquer. Deus é um Deus que sempre cumpre o que Ele planeja. O teu Deus terminará a obra que começou. Isto não tem a ver só com esta obra aqui, tem a ver com o que Ele está fazendo dentro de você. É isso que Paulo escreve aos Filipenses. Ele aperfeiçoará a obra que Ele começou em nós. Estamos ainda em construção, meus irmãos, todos nós, ainda somos um projeto inacabado. Não somos ainda o que haveremos de ser, mas há um trabalho contínuo, diário, do Espírito Santo, formando Cristo em nós, e acredite, esta obra será concluída, ela será consumada, em breve, esta imagem ainda imprecisa de Cristo, será perfeita, porque o texto diz que um dia, nós seremos como Ele. Levante sua mão para adorar, porque a obra que Deus está fazendo, Ele concluirá em você. Aleluia! Aleluia! Eu acho tão maravilhoso o texto de Isaías 46, versículo 9 e 10, meus irmãos. O que Deus diz para o seu povo, Ele diz: lembre-se do que fiz no passado, pois eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há ninguém igual a mim. Ele diz: eu posso lhes anunciar o futuro antes que aconteça, e tudo que eu planejo se cumprirá, pois eu faço tudo o que eu desejo. Esse é o teu Deus. Ele diz: eu anuncio o futuro, eu digo como será e será, nada impedirá como eu disse que seria, porque eu faço acontecer aquilo que eu falo, eu velo para cumprir a minha palavra. Isso está nas Escrituras. A obra de Deus nos fala de um Deus que quando começa, termina. O que Deus faz tem começo e tem fim. Isso está no texto. No fim do dia 2 de outubro, 52 dias depois, Neemias falando, o muro ficou pronto. Deus começou e Deus terminou. Deus começa e Deus termina. Deus começa e Deus termina. Deus começa e Deus termina. Tudo que Ele começa, Ele termina. Meus irmãos, isso significa que a obra de Deus ela é marcada por 3 certezas absolutas que a gente precisa ter. E a primeira delas é que Deus sempre inicia algo com um propósito. Há um livro muito especial de um filósofo cristão intitulado Deus não joga dados, e não joga mesmo. Deus não vive ao léu, Deus não vive aleatoriamente. A ação de Deus é uma ação pensada, planejada. Deus nunca está jogando tempo fora.
E quando Deus faz, Ele faz com um propósito, Ele tem um fim, Ele tem um objetivo, Ele tem uma razão. Mas uma segunda verdade que a gente precisa atentar sobre a obra de Deus é que Deus sustenta a sua obra até o fim. Ele idealiza, Ele coloca esses ideais no coração dos seus servos, como faz com Neemias, mas é aquele que ao longo do tempo sustenta aquilo, para aquilo não perecer. É Ele que sustenta os braços que estão enfraquecidos para não desanimar. É Ele que mantém um coração aquecido de ânimo para não esmaecer. É Ele. Ele vai diariamente sustentando os braços de quem trabalha, garantindo que aquilo que começou termine. Ele faz isso, e aí Ele garante que sua obra será concluída. Muitas vezes, meus irmãos, nós desanimamos no meio do caminho. Nós somos homens e mulheres que deixamos muitos projetos pelo caminho. Se você olhar a sua vida, ela é muito do que você fez, mas ela é muito do que você também não fez. A vida é muito do que você não fez. É os lugares que você poderia ter ido e não foi. São os projetos que você não concluiu. São os sonhos que você não realizou. Porque nós somos humanos. Nós deixamos pedaços pelo caminho. Nós falhamos, nós somos imperfeitos. Falta por vezes recursos, apoio, meios para a gente ir até o fim. O pior, tem gente que até se acostuma assim. Se acostuma a nunca terminar nada. Nunca concluir nada, nunca realizar nada. E eu tenho uma impressão que as gerações contemporâneas, por elas estarem, de repente, indispostas a um sacrifício que por vezes onera e requer de nós um esforço físico a mais e mental. Por vezes elas experimentam essa vida instável, volúvel, como talvez gerações nenhuma anteriormente viveram. Há uma obra escrita sobre isso que fala da geração paliativa, a geração que não quer sentir dor, que não quer sofrer. A pessoa começa a trabalhar, no primeiro desconforto já deixa o trabalho. A pessoa começa a faculdade e nos primeiros trabalhos que precisa fazer e nas leituras que tem que fazer, ele olha e diz, não vou aguentar isso. Aí chega lá e desiste. E de repente você olha uma pessoa com 25 anos, já passou por 4, 5 faculdades. Fez 2 semestres numa, 1 semestre no outro, 3 semestres no outro, nunca terminou nenhuma. Está pulando de emprego em emprego, e o currículo é uma coxa de retalho, sem nada concluído, porque a pessoa vive essa incapacidade, essa indisposição de sofrer qualquer coisa. Só que a vida requer sofrimento, renúncia, sacrifício. Para a gente chegar até o fim, a gente precisa suportar. Isso, inclusive, entra no campo da vida relacional. Casamentos que se destroem, se despedaçam há meses só, porque a pessoa viveu toda aquela fase do encanto do namoro, mas descobriu que depois de casado um monte de coisa muda. Por exemplo, você é responsável pela sua vida agora. Se não acordar cedo, não fizer café, não tem café para tomar. Começa a aparecer os problemas relacionais relacionados às diferenças de cada um. Porque a vida idealizada de um mundo à distância, ela não se compara quando ela agora é vivida debaixo do mesmo teto. Porque isso é vida real. E as pessoas começam a lidar com o desconforto de viver as diferenças de humor, de temperamento. E aí, como eu lá vou sofrer, eu lá vou viver desse jeito, eu quero é ser feliz, aí pula fora. O problema é que quando ele não percebe, ele já casou umas 5, 6 vezes, está o tempo todo buscando uma nova experiência, e totalmente indisposto a sofrer qualquer coisa, porque na hora que aquilo causa o mínimo de desconforto, ele desiste e começa outra coisa. Isso toca a nossa espiritualidade, gente. Tem gente que depois de 6, 7 anos de igreja já congregou em 22 igrejas, porque a cada desconforto, a cada dissabor, a cada decepção ele muda. Ele não está disposto a sofrer nada. Qualquer coisa, ele chegou, sentou, não foi saudado pelo irmão, essa igreja não tem amor, não volto mais aqui. Meu irmão, tenha paciência. Tem dia que a pessoa não está bem-humorada, está no meio de uma luta terrível, e vem para a igreja nas asas da misericórdia, está ali do teu lado, às vezes ele nem te viu, porque ele está derramado em pranto, angustiado, querendo um consolo para a alma. Aí você acha que porque ele não te saudou, ele não gosta de você, não tem nada a ver com você. Mas vocês percebem que isso vai trazendo
meus irmãos, nesse tempo, é uma incapacidade de suportar, de enfrentar as coisas, de ficar firme quando as coisas não são como nós gostaríamos, porque depois vem o conforto, o consolo e a alegria do êxito, da concretização, do sonho realizado, do sucesso alcançado. Leia sobre histórias dos grandes atletas, meus irmãos, já li tantas biografias deles. Não há vitória sem dor, meus irmãos, sem renúncia, sem sacrifício, sem paciência, sem exercício que você expõe o corpo ao limite que você nem sabia que tinha, descobriu sofrendo e suportando. E aí Deus vem para nos dizer: vocês começam e às vezes não terminam, mas tudo que eu começo eu termino. A minha obra tem começo e tem fim. Aquilo que eu começo, eu concluirei. Receba esta palavra esta noite em nome de Jesus, porque esta palavra está dada, meus irmãos. O que Deus começa, Ele termina. Você tem confiado que Deus completará a obra que Ele tem a fazer na sua vida? Ele é fiel para terminar, meus irmãos. Ele vai terminar. Talvez você tenha um projeto no coração e veja o tempo passar e esteja inquieto, achando que não vai acontecer. Vai acontecer. Deus sempre termina o que começa. Mas a gente aprende também sobre a obra que Deus faz em segundo lugar. Que a obra que Deus faz, meus irmãos, começa em nós para depois ser através de nós. E a gente tem isso no texto de Neemias. E eu peço que vocês tenham no foco os dois textos que li. Porque aquele empreendimento não foi apenas para reconstruir muros, mas para reconstruir corações. Para unir um povo que estava dividido, gente. Tribos fragmentadas. Cada um cuidando dos próprios interesses. Ageu lá atrás já tinha exortado isso. Cada um cuidando da sua própria barriga, dos seus próprios interesses, dos seus projetos pessoais, cuidando da sua casa, enfeitando suas paredes em casa, quando a casa de Deus precisava de um olhar atento, porque era a prioridade de Deus e era a razão pela qual aquele povo tinha voltado do exílio. E aí Deus vai mostrar aqui, que quando Ele se propõe a fazer algo, antes que Ele faça através de nós, Ele faz primeiro em nós. Olhe para mim. Antes de Deus fazer algo através de você, Ele fará primeiro em você. E isso para Deus é o que mais importa. Às vezes Deus te convida, Deus te desafia para um projeto, e você pensa que a coisa mais importante é o projeto, e nem é, a coisa mais importante é você. O que Ele queria era só caminhar com você e mudar você. Aí você está morrendo por algo. Não, aquilo para Deus era só um pretexto. O que Ele queria, na verdade, era te fazer enxergar as coisas de uma outra maneira. E Ele está fazendo isso com o povo aqui, gente. Porque esse povo chega um momento que está egoísta, ensimesmado, cuidando de si. Outros desanimados, sem força, sem alegria. Pessimistas. Achando que não valia a pena retomar, fazer as coisas. Lutar de novo, investir na obra de Deus. E Neemias chega e encontra esse povo assim, sem identidade, sem alegria. Mas Deus vai fortalecer esse povo espiritualmente antes de fortalecê-los fisicamente. Portanto, o maior milagre aqui não foi os muros construídos em si, mas foi a própria renovação que Deus promove no coração desse povo através do processo de construção. Nós teremos que ter olhos para ver isso, meus irmãos. Porque não é só uma obra concluída. É o que Deus também está fazendo no nosso meio. É o que Deus está querendo fazer conosco, como igreja, como povo, como comunidade de Deus nessa grande cidade. É a oportunidade de um mesmo sentimento, de um mesmo coração, de um mesmo propósito, da união de forças, recursos, de uma motivação, meus irmãos, direcionada a algo que nos une, que unifica uma grande multidão, uma grande nação. Era isso que Deus estava trazendo para este povo compreender. Porque era somente através dessa mudança interior que a mudança física, que aquela estrutura seria de fato reconstruída. E Deus trouxe isso muito claramente ao meu coração hoje, nesses dias.
A obra que Deus faz é antes dentro de nós, para depois ser através de nós. E por isso que muitas vezes nós resistimos à obra que Deus deseja fazer. Porque a gente pensa que isso tem a ver apenas com o que eu faço. Você acha que tem a ver apenas com o dinheiro que você dá de oferta? Tem a ver muito mais com o seu coração. Tem a ver muito mais com as suas motivações. Tem a ver muito mais com o seu envolvimento na obra de Deus, com o quanto isso custa para você, com o quanto você se importa com o reino de Deus, com a obra de Deus, com os planos de Deus, para este povo, para esta multidão. É ter um olhar que vai para além do aqui e agora, porque não se trata apenas do nosso conforto. E quando eu olho para este grande projeto, essa é a percepção que eu tenho. Meus irmãos, nós rapidamente passamos, daqui a pouco não estaremos aqui, se Jesus não tiver voltado, gerações vêm e ocupam o nosso lugar. Portanto, o que nós fazemos, fazemos também em função daqueles que virão depois de nós, daqueles que ocuparão cadeiras que hoje ocupamos. Nós não trabalhamos pensando apenas no aqui e agora, nós vivemos também em função da realidade de sermos uma igreja de gerações, e Deus quer tratar com o nosso coração quanto a isso. Porque dá ou não dá, diz muito de nós e do nosso próprio coração. É por isso que o que Deus quer fazer, antes de tudo, trabalhar dentro de nós e fazer algo dentro de nós. Mas há uma terceira verdade que a gente aprende no texto de Neemias, sobre a obra que Deus faz, é que a obra que Deus faz enfrenta obstáculos e oposição. Não devia, mas enfrenta, meus irmãos. Se há uma obra que não deveria enfrentar obstáculo, é a que Deus faz. Mas ela, mais do que qualquer outra, enfrenta obstáculos e oposições. A história de Neemias poderia ser muito bem a história dessas oposições, porque elas estão presentes desde o primeiro momento. Se a gente lesse os versículos seguintes, o pastor leu a leitura oficial e terminou no versículo 18, né? Se a gente lesse o 19 e 20, a gente já seria apresentado a esse momento. Porque quando Neemias reúne os líderes e faz aquela reunião ministerial só com os obreiros de Jerusalém, meus irmãos, eu não sei como, mas entrou naquela reunião indivíduos que nem eram daquele ministério, pastor, e já no fim da reunião eles estão lá prontos para perturbar aquela obra. Porque incrivelmente eles chegam mais perto da gente do que a gente imagina. E o texto mostra isso. Tobias e Sambalate à espreita, já ali no momento imediato, se prontificando a ajudar, quando o coração deles estava voltado para embargar, para criar obstáculos, para se opor, para impedir que aquela obra avançasse. E aí eles vão, meus irmãos, mobilizar todo o intento maligno de oposição àquela obra, utilizando das mais diversas artimanhas. Por exemplo, no capítulo 2, versículo 19, eles começam zombando deles, dizendo: vocês são fracos, vocês são pequenos, insignificantes. Olha como diz o texto, meus irmãos. Quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós e desprezaram, perguntando: o que vocês estão fazendo? Porque o inimigo faz isso, ele zomba. Mas ele não só zomba, ele ameaça. Olha o capítulo 4, versículo 8 de Neemias. Os mesmos opositores, capítulo 4, versículo 8, começaram agora a ameaçar. E o texto mostra, todos juntos, planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Porque eles fazem isso. Lá no capítulo 6, versículo 9, você tem agora uma outra artimanha, uma outra arma. Uma tentativa de engano e intimidação, meus irmãos. Capítulo 6, versículo 9. Eles manipulando e comprando profeta, meus irmãos, de Araque, para profetizar falsas profecias e assim enganar Neemias, iludi-lo, distraí-lo, tirá-lo do foco. Opositores da obra de Deus. Qualquer semelhança, meus irmãos, não é mera coincidência. Eles também se levantam, corrompendo as lideranças do povo de Deus. Olha o capítulo 6, versículo 17 e 18. De repente, quando Neemias descobriu, não eram só homens estrangeiros
tentando infiltrar-se para criar obstáculos e se opor. Eles agora tinham relações consanguíneas. Eles tinham relações de parentesco com príncipes e lideranças do povo de Deus. E de maneira que haviam líderes no meio do povo de Deus se correspondendo, gente. O texto diz que nobre Judá escreveu cartas para Tobias, dizendo: olha, aqui está desse jeito. Tivemos uma reunião hoje à noite, o pastor Neemias falou isso. Porque tem esses mensageiros de Satanás, meus irmãos, que estão prontos para o tempo todo mobilizar a informação em tempo real e assim dar munição aos inimigos do povo de Deus. Porque são informações que agora eles utilizam para usar como arma contra o povo de Deus. E Tobias tinha gente infiltrada no meio das reuniões, líderes, gente grande, gente que ocupava posto alto e estava em todos os fóruns, até são citados aqui. E aí, tudo que acontecia ali nos bastidores, Neemias nem chegava em casa, Tobias já sabia. Sambalate já estava informado. E o que é pior, o texto diz que esses inimigos de dentro, que eram aliados de Tobias e Sambalate, eles vinham para Neemias e falavam bem de Tobias. Neemias, Tobias não tem nada contigo não, ele gosta de você, rapaz. Eu tive com ele hoje, tomei um café com ele, ele até falou bem de você. Eles faziam isso. Eles tentavam fazer Neemias enxergar seus inimigos com bons olhos, ludibriando a mente e o coração de Neemias. E Neemias o tempo todo se mantendo prudente e não se deixou cativar por aquilo. Meus irmãos, não subestime os inimigos do povo de Deus. A gente olha, eles estão, meus irmãos, numa dimensão macro, mas eles também estão em dimensões micros, criando obstáculos para a sua vida pessoal. Você acha que não? Para os planos que Deus tem com a tua vida, com o teu ministério, na tua família. Eles estão em todas as esferas, criando dificuldade, impedindo que a obra de Deus aconteça através de você. Sabe o que irá mobilizar o inimigo contra você? No dia que ele descobrir que Deus tem algo grandioso a fazer através de você. O inimigo nunca vai se importar com um crente fraco, desanimado, infrutífero, quase morto. Mas se você produz, se você edifica, se você sonha, se você trabalha, se você luta, se você peleja, se você está ativo na obra de Deus, você terá forças malignas lutando contra você. Meus irmãos, Satanás não joga pedra em árvores que não dão frutos. Um crente que não dá fruto nunca será perseguido por Satanás. O diabo nem perde tempo com um crente que não produz fruto. Mas se Deus te abençoar, você será alvo de oposição maligna, às vezes dentro de casa, na vizinhança, no trabalho. Alguém que você pensava que gostava de você se opõe, vira a cara, começa a criar problema com você, invejar você. Aqui o texto fala, e fala, meus irmãos, de uma realidade que é palpável, porque o sentimento que esses homens têm em relação a Neemias brota a partir dessa sensação de que Neemias chegou com os olhos brilhando. E eles se reuniram e disseram: olha, se a gente não se levantar, esse camarada vai terminar esse muro. Ainda bem que a obra que Deus começa, Ele termina. Os seus inimigos precisam saber disso. Você precisa dizer isso para a tua luta hoje. Talvez para essa enfermidade que está te atormentando. Feche os olhos. Eu sinto dizer algo de Deus para você nesta hora. Porque você precisa dizer isso para esta enfermidade que você pensa que vai te matar e impedir de você realizar os sonhos que Deus colocou no teu coração. Diga para ela agora: olha, enfermidade, a obra que Deus começa, ela termina. Aleluia, aleluia. Diga para o seu obstáculo: eu não sei qual é, mas diga.
espiritualmente, encare ele agora e diga: não importa quantos obstáculos você está criando, você não impedirá a obra que Deus começa, Ele termina. Os músicos podem vir se aproximando. Eu sinto a glória de Deus nessa casa, meus irmãos. Porque é muito mais do que uma construção. É algo que Deus está fazendo em nós. Dentro de nós. Com base no texto de Neemias, tem coisas que você precisa saber sobre os inimigos do povo de Deus. E a primeira coisa que você precisa saber é que, via de regra, a oposição ao povo de Deus é sempre mobilizada com pessoas que se sentem ameaçadas pelo êxito da obra de Deus. A obra de Deus está prosperando e está ameaçando interesses, projetos, ideais. E isso é o que atormenta a mente do Tobias, do Sanbalate. Quem são essas criaturas? Eu vou dizer um pouquinho do jeito para vocês entenderem por que eles se perturbam tanto com aquela obra avançando. Vamos para o Sanbalate? Tem mais, mas está só dois. Sanbalate, que era chamado Oronita, e ele chamava-se assim por vir de uma cidade chamada Bet-Horon, ficava uns 13 quilômetros ao noroeste de Jerusalém. Sabe quem era Sanbalate? Ele era governador da cidade de Samaria, uma cidade fortificada ao norte. Os irmãos conhecem Samaria. E sem dúvida, Sanbalate queria, pastor Antônio José, Samaria e Jerusalém. Ele queria liderar tudo. Ele queria comandar tudo. O sentimento de Sanbalate em relação a Neemias e sua indignação é porque ele já governava Samaria, que era o reino norte. Mas o que ele queria mesmo era Jerusalém, porque lá era a capital do rei. Quem é Tobias? Tobias era governador de Arnon, que ficava do lado do rio Jordão, do outro lado, ao leste de Jerusalém. Na antiguidade, várias rotas comerciais passavam por Jerusalém, a caminho do Egito, da Pérsia, da Arábia e da Ásia Menor. O que o Tobias percebeu? Tobias percebeu que, se Jerusalém fosse construída, grande parte do valioso comércio retornaria para Jerusalém, e isso ia atrapalhar a sua província. É interesse de lucro. O comércio de novo em Jerusalém significa que o comércio da minha província será enfraquecido. Nós não podemos deixar esse homem terminar esse muro. E eu imagino o desespero do Sanbalate e Tobias. A cada vez que iam lá no muro, o muro maior. Aleluia. Eu fico pensando a foto chegando para eles. Vamos descobrir, porque alguma coisa não está dando certo, de repente isso está embargado. Aí chegou a foto, está terminando. Rapaz, mas está só com 30 dias. 30 dias, daqui a pouco vai terminar. A gente precisa fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa? Não há nada para fazer. Deus está nesta obra. Ele começou, irá terminar. Aleluia. 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 Toda arma arquitetada contra ti, projetada contra ti, toda espada afiada num fogo contra ti, será despedaçada, não prosperará. Assim diz o Senhor. A boa obra que Ele começou, Ele completará.
e completará mais breve do que muitos pensam e imaginam. É palavra de Deus para você, para a tua casa, para a tua família, para o teu ministério. Você está sendo atacado e perseguido. Não desanime. Satanás só se opõe a quem Deus está usando. Aleluia. Neemias está firme. A cada embate ele corre para Deus. Chegou a hora que ele diz: Deus, me socorra. O Senhor vê o que esses homens têm feito comigo. Aleluia. Aleluia. Deus te vê. Deus cuida de ti à espreita, às escondidas, pelas costas, os pontos cegos, as áreas descobertas, aquilo que a tua consciência não alcança, aquilo que os teus olhos não percebem, aquilo que tua mente sequer é capaz de pensar. Deus chega lá. Deus chega lá para lutar em teu favor, a tua causa, a causa da tua família. Por último, meus irmãos, para terminar esta palavra, a obra que Deus faz, Ele faz para glorificar o seu nome. Deus não faz nada para a nossa glória. Deus não faz nada para o nosso louvor. Deus está totalmente comprometido com a sua própria honra e com o seu próprio nome. Tudo que Deus faz é para a sua própria glória. E aqui está o texto nos ensinando. Eu acho tão lindo. Eu vou ler de novo, meus irmãos, o versículo 16. Quando os nossos inimigos e as nações vizinhas souberam disso, souberam de quê? O muro está pronto, mas só em 52 dias, ora, como é que pode? Deus pode. Quando nossos inimigos e as nações vizinhas souberam disso, ficaram assustados e sentiram-se humilhados. Perceberam que a obra havia sido realizada com a ajuda do nosso Deus. Nessa hora, quem não temia passa a temer, meus irmãos. Nesta hora, quem ousava afrontar, para de afrontar. Porque aí ele de uma vez por todas sabe com quem ele está lutando. Não é com Neemias, é contra o Deus daquele povo. E Deus faz isso para glorificar o seu próprio nome, meus irmãos. As vitórias que Deus nos dá são para a glória dEle. Tudo que Deus está realizando aponta para Ele, não aponta para nós. Eu acho extraordinário esse texto do Salmo 115, verso 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome dá glória. Por teu amor, por tua fidelidade. Deus faz e Deus fará em razão da sua própria honra e da sua própria glória. E isso dá uma segurança, porque eu olho para todo esse empreendimento e vejo o quanto isso humanamente é desafiador, e eu sei que em alguns momentos a gente sente o peso desse desafio, mas que nunca saiamos deste lugar de saber que isto é obra de Deus e Deus patrocinará, Deus fará acontecer. Meus irmãos, o nosso envolvimento na obra de Deus é simplesmente a nossa disposição de aceitar um chamado e cumprir com um privilégio que está posto sobre nós, mas jamais será impedimento para Deus concluir o que Ele começou. Entenda isso e saiba disso. Eu não sei o quanto você se dispôs a abençoar esta obra, a se envolver nesta obra, mas eu preciso que você escute isso. E eu digo isso com muito temor e com muito respeito a cada um de vocês.
independente do que você esteja disposto a fazer, independente do que você esteja disposto a dar, escute isso, Deus concluirá essa obra. Ele fará sem a minha e sem a sua ajuda, e com a nossa ajuda também. Depende de nós, mas Ele fará. É isso que Ele está dizendo aqui. Foi isso que Mardoqueu disse para Esté, quando disse: Esté, se levante. Amã está pronto para destruir nosso povo, se levante. Você está no palácio. Você tem uma condição privilegiada de fazer o que a gente não pode fazer. Se levante. Aí ele diz: mas saiba de uma coisa, se você não se levantar, socorro de outra parte Deus enviará para o nosso povo. Mas tu e a casa da tua família perecerá, porque árvores que não dão fruto são cortadas e jogadas no fogo. Jesus ensinou isto. Ele faz para a sua glória. Fique de pé, por favor, meus irmãos. Estou concluindo esta palavra agora. E eu tenho uma conclusão. E eu escrevi esta conclusão aqui, antes dos irmãos colocar na tela. Eu escrevi uma primeira parte que diz assim: a obra que Deus faz, meus irmãos, não depende das circunstâncias, do tempo, da força humana. O que Ele começa, ninguém pode impedir. Seu propósito é firme e sua fidelidade garante que tudo será cumprido. A oposição pode surgir, as dificuldades podem aparecer intransponíveis, mas nada escapa ao controle dele. Nenhuma ameaça pode frustrar seus planos. Deus não apenas edifica muros, mas transforma corações. Ele está fazendo isso nesse tempo. Antes de fazer algo através de nós, Ele trabalha dentro de nós, moldando o nosso caráter, fortalecendo nossa fé e nos ensinando a confiar. Vamos todos juntos ler a conclusão, como o nosso pastor faz. Essa já é uma metodologia de final de cultos de ensino na terça-feira. Eu quero ler com os irmãos, todos juntos. No 3, em nome de Jesus. 1, 2, 3. E sua mão conduz cada etapa até a conclusão. Quando tudo estiver terminado, não será a nossa força que será lembrado, mas o poder dele, que operou em nós e através de nós. E no final, todos reconhecerão. Quantos podem aplaudir o nome dele? Para a glória dele, para o louvor dele. Glória a Deus. Os irmãos vão cantar enquanto entoa. Eu já encerro esta ministração nesta noite, devolvendo o microfone ao nosso pastor, desejando que a bênção do Senhor continue sobre nós, meus irmãos. Aquilo que Deus começa, Ele termina. Lembre-se disso em nome de Jesus.